Gente, sejam mais bem-vindos aí a mais um Sincap geral, né, do Rerê. A gente faz isso, faça chuva, faça sol, desça canivete, desde 2022 para cá, toda segunda-feira, 8 horas, no horário de Brasília, né? A gente estava fazendo, levantando os números aí pelo Zoom, né? Acreditem vocês ou não, nós já, na base do convite orgânico de cada pessoa, vocês, aliás, fiquem à vontade para convidar as pessoas, tá? Para cá, isso aqui é tranquilo. A gente teve mais de 600 pessoas que já passaram por aqui, né? Assim, gente de única, pessoas únicas, pessoas que chegaram para cá convidadas, é, através de terceiros, etc. E é interessante porque hoje o Rerê tem o que ali só no Telegram 135, 134 pessoas, mas ativas mesmo, em torno de 15, 20, né? Ou às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos. Agora estão chegando vocês, né? Através de Regen Rio, então tem mais projetos, enfim. Mas sempre foi uma dinâmica mesmo P2P, né? Orgânica, interativa, é, sempre ligado à cultura da gente expandir, né? Fazer uma expansão e contrair, que nem a batida de coração, né? A gente não trabalha com escala, né? Não tem como você escalar a dinâmica de um protocolo como esse, entendeu? Porque ela é vivencial, né? Ela é experiencial. Você tem que se abrir para explorar, você tem que entender, né? Começar a fazer parte, como está acontecendo com vocês, né? Com o Igor, com o Evandro, né? Especialmente com relação ao Regen Rio, né? É, e o que é interessante é que, como cada um tem o seu tempo, né, tem a sua forma de explorar, a gente acaba tendo essa diversidade de pessoas, de comportamentos, pessoas que falam português mesmo, com diferentes dialetos, mas também gente vindo de tudo quanto é parte do Brasil, né, tem gente de tudo quanto é parte do Brasil, literalmente, que faz parte da ecologia, né, do Rerê. E a partir do mês que vem, galera, essa é a primeira novidade que eu já vou adiantar antes da gente partir para o check-in. A partir do mês que vem, agora em maio, a gente vai começar, daqui a pouquinho, né? Semana que vem, basicamente. A gente vai começar a fazer o acolhimento das pessoas de lá de fora aqui do Brasil, né? Então vamos estar trazendo projetos do Canadá, da África, da Ásia, da Europa, dos Estados Unidos, da América Central. Então, porque o Rerê, acredite vocês ou não, já está sendo bastante conhecido aí fora também. E as pessoas que eu conheço me relacionam, falam, poxa, como é que a gente pode começar a fazer parte da cocriação também, né? Então, a gente vai começar a estar recebendo esses projetos aí. Então vai ser muito legal nesse sentido. Aliás, nós vamos conversar hoje de uma coisa que é justamente o intercâmbio. Olha aí que legal, Ivan, entre o Brasil e o Peru, tá? A gente vai ter aí agora para julho, acredito, julho, agosto, ou junho, julho, ainda vai ser definido. Através do Rerê vai se fazer a primeira edição de um evento, né, de Web3 que acontece no Peru desde 2023, chamado Latina Latina Blockchain Hackathon, né? Através de um projeto só de mulheres. Olha que legal, da Woman Bees, né? Você mostrou aí, Evandro, as mulheres lutando Muay Thai. Então, são mulheres, né, lá do Peru, né, que foram elas que basicamente introduziram, acreditem vocês ou não, assim como nós fizemos aqui com vocês dois, né, o Regen Rio, introduziram a Web3 no país, assim, basicamente, porque lá a movimentação em termos de mercado de cripto é quase nenhuma, é zero, né? Então, e eu tive a oportunidade de conhecer a Lili Santos, né, que é uma das co-criadoras do Humanbiz, né, em 2024, durante a segunda edição da Rerê Feijoada Safa, que a gente vai fazer esse ano também, só que vamos fazer um pouquinho mais para frente, e durante o Rio Blockchain Week, né? E que teve um evento especial chamado IF Samba, né? Onde eu cruzei com ela lá, nós conversamos pra caramba, e desde então a gente vem, sabe, se espelhando, pareando, gerando uma interface, e desde o final do ano passado a gente vem conversando do Rerê, né? Rede viabilizar essa versão, né? Do evento delas lá no Peru. E a ideia é justamente haver um espelhamento, olha que legal, né? Entre os países, entre os projetos e as pessoas que vão fazer parte dessa edição, primeira edição, né, do evento delas aqui no Brasil. Bem, galera, desculpa, não me contive, eu acabei abrindo os trabalhos, adiantando um pouquinho do que nós vamos conversar, mas estou chegando bem, o dia foi tudo tranquilo, aí eu fiquei basicamente no 110, tive quase nenhum pico de 220.
Resolvendo os pepinos, como todos nós resolvemos, né? Resolvendo os pepinos que vão aparecendo aí, mas está tudo tranquilo, as coisas estão fluindo, tá? Então, estou chegando bem, né? Estou chegando com saúde, estou chegando bem e feliz que vocês estão aqui, né? Conosco. Nesse sentido aí, eu passo para o. Deixa eu pensar aqui, quem caiu primeiro aqui comigo? Foi o Gustavo? Não, foi o. Eu acho que foi o Igor, não foi? Igor, vou passar para você, querido. Fica à vontade para você fazer o check-in. Boa noite. Boa noite, família. Boa noite para todo mundo. Eu chego aqui, tô tranquilo. Vou ficar de molho pelo menos os próximos 10 dias. Eu fiz um. Na semana passada, eu fiz um microprocedimento no meu joelho que eu precisava corrigir, né? Então, inclusive, na segunda passada eu não vim porque eu tava no hospital, né? E aí. Só queria só falar porque eu fiquei pensando sobre isso, né? A minha cirurgia era na terça e no domingo, na segunda eu já estava no hospital. E aí eu fiquei pensando se eu entrava ou não aqui. Eu ainda estava reflexivo lá e eu preferi não entrar, sabe? Mas eu. Aí depois que passou a hora, eu falei, pô, por que eu não entrei? Acho que seria bom eu estar lá. Enfim, foi uma confusão assim de sentimento. Eu queria falar isso para vocês, assim. Senti a vontade de falar isso para vocês. Mas eu tô bem, deu tudo certo. É, já tô em casa, e aí agora eu já tô positivo que vou parar de sentir dor, vou poder fazer as coisas que eu gosto. E é isso. Tamo junto, boa noite pra todo mundo mais uma vez. Eu passo pro Evandro. Querido, de antemão, quero te convidar, você é meu vizinho, para você tá aqui, né? Vim conhecer aqui no Turano a nossa ONG, nosso trabalho, nosso projeto, né? Deixei todo mundo lá fora, vim aqui para o escritório para eu poder participar um pouco mais e desligar um pouco aqui de tudo lá de fora, porque não está sendo fácil esse aprendizado, não vou mentir para vocês, mas eu estou disposto a entender a cada dia que a gente falar sobre isso, falar sobre essa questão, eu aprender um pouquinho mais e até um dia me sentir seguro totalmente para ter propriedade de fato para debater com vocês, ou para discutir, ou para crescer, como eu vejo aí várias pessoas fazendo, o Cauê, e por aí vai, né? Nosso mestre aí, né, que ele não bota o nome dele, ele bota aí People Spring, né? Entendeu? Mas estamos juntos. Eu chego aqui nessa reunião feliz da vida também, né? Ligadão no 220, porque, cara, parece uma, assim, hoje, pauleira, resolvendo vários pepinos financeiros da ONG, CMDCA batendo a nossa porta, prazo terminando de entregar a documentação, entendeu? Então, é muita coisa, sabe? E tem hora que eu sinto até sobrecarregado, mas eu tenho que aprender a ser forte e segurar, porque a minha esposa também já ajuda muito. Inclusive, eu estou aqui com vocês e ela está segurando a turma lá fora, dando aula de robótica, porque senão eu teria que estar lá. É, mas chego feliz, chego bem, com saúde, que é o que eu peço a Deus e as energias, que a gente tenha saúde para fazer o que a gente faz. Hoje eu já distribuí 100 quentinhas aqui na nossa comunidade, né, que é uma parceria com a Ação da Cidadania, né, já organizando, oficina rolando, e é isso, só vitória e chego com o coração aberto para aprender sempre e aprender mais. E trocar mais, eu acho que a gente precisa trocar mais, né? Porque tem todo mundo fazendo muita coisa boa. Eu acho que o principal disso é essa troca, essa energia. Como é que eu posso crescer com o Favela Verso? Como é que eu posso contribuir com os outros projetos que estão junto? Eu acho que essa parada que é mais importante, que é essa rede aí de mãos dadas que a gente está construindo. Eu passo para. Oh, meu Deus. Gustavão, já foi? Não. Tem dois Gustavos aqui. Tem o Gustavo Cavalcante e o Gustavo Gonçalves. Gonçalves. Foi o que eu olhei aqui primeiro. Opa, 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 pessoal, estão me ouvindo? Estamos ouvindo, estamos ouvindo. Vamos sim. Então, rapaz, é de boa, né? Começando aí a semana bem, a gente teve aí, infelizmente, não passamos aí no Kickstart da Estelar, mas
tivemos aí bons resultados, né? Um feedback bacana, então, assim, agora está havendo uma reestruturação, né? Quer dizer, o papel dos embaixadores aqui no Brasil vai ser muito mais forte, né? Por assim dizer. E aí, aquela coisa, né? Começar digamos assim, a gente vai ser uma espécie de guia, né? Para novos startups, projetos e tudo mais. Então, é isso, é isso. Eu estou bem animado aí com essa nova proposta, né? Que está vindo aí, né? Tive um pouquinho de desânimo, né? Durante o final de semana, problemas pessoais, mas e também questão de não ter sido aceito na Estelar, né? Mas faz parte do caminho, né? A gente passa por isso e vai vendo que tem outros caminhos aí que a gente pode seguir, né? E é isso, velho. É persistir, tentar e correr sempre atrás dos sonhos, né? É o que eu acho que é válido, né? E eu acho que é isso, gente. Muito obrigado aí, né? Eu vou passar aí o Guga Cavalcante aí e muito obrigado. Olá, Guga, olá. boa noite. Boa Agora. noite. Olá, boa Fica noite. à vontade aí para fazer Eu seu check-in, fico. querido. Olá, boa noite, todo mundo. Tudo bem? Chego bem. De observação, né? Vou fazer uma brincadeira para ver se quebra o gelo do meu sócio, Gustavo Gonçalves. Tem o Gustavo e tem o Gustavo, que é o subordinado, e tem o chefe. É dizer que ele era meu chefe. Mas se eu dissesse o contrário, era capaz dele sair daqui da sala. Mas, sim, chego bem. Às vezes eu me lembro de pegar um caderninho para fazer as anotações, né? A cada para não ficar querendo interromper, né? Uma das coisas agora que eu vi foi o Evandro falando do ritmo, da frenético, né? 220 e tudo mais, que precisa ter força para continuar. Mas o que me veio na cabeça logo, né? Tenho visto e já é uma coisa recorrente, e as pessoas que estão é, trabalhando intensamente online, que não tem um cartão de ponto, né? Para o cara parar o serviço que ele faz. Então, sempre, quando a pessoa é muito trabalhadora, ela ultrapassa o expediente comercial comum, né? E independente da gente estar motivado, gerando o tempo todo é, força de vontade, o burnout, o estado em que simplesmente a gente não tem mais de onde tirar do cérebro aquela motivação, né? Ele ocorre independente da pessoa estar muito esforçada. Até porque quando nós estamos com a dopamina lá em cima, né, empolgados, e a gente nem precisa de força. Mas quando é um momento que a gente não tem a dopamina, não está motivado, aí qualquer desafio maior pode acabar por esgotar mesmo as energias que a gente tem para se manter todo dia, né? E aí é onde acontece o estado de burnout, né? Que é quando a pessoa já, mesmo que ela queira, ela não vai conseguir mandar para o cérebro, naquela região que precisa, a química necessária para lidar com tudo, né? O burnout ele vem justamente porque a pessoa empenha muita força e chega uma hora que termina. É isso que eu estava querendo salientar agora no check-in. Tinha outros assuntos, né? Mas o que o Evandro falou recentemente me chamou a atenção, porque eu tenho contato, e assim, parte das pessoas que eu tenho contato já tiveram burnout, né? Estão ainda no processo de reconstruir essa qualidade de emoções, mas o burnout ele acontece quando a gente está empolgado mesmo. É perigoso. Era esse o aspecto que eu precisava levantar no momento que é só de check-in. Mas é isso. Desculpa se Depois, meter, cara, mas ó, você aí, é, suas palavras me ajudaram, me ajuda bastante, viu? A gente tem que uhum. usar bastante. Eu sou muito frenético em tudo que eu faço aqui, cara. Olha eu aqui. Tirou onda com as suas palavras, meu irmão.
Então, pronto, é isso. Pode continuar. Indo. Então, gente, eu vou aproveitar que, que nós temos. Falei de duas coisas muito novas aí, possivelmente que nem o Igor nem o Evandro conhecem, né? Talvez o Gustavo conheça, o Gustavo Cavalcante, né? Talvez o Gustavo Gonçalves também, mas eu vou apresentar para vocês. Primeiro eu vou dar uma geralzinha de final de mês aqui para vocês entenderem como é que estão o fluxo das coisas, tá bom, gente? Vou fazer um sobrevoo rápido, né? Não vou entrar no detalhe, e depois eu vou mostrar para vocês esse blockchain, né, chamado Stellar, para vocês entenderem que blockchain é esse, né? Qual o seu propósito, basicamente, né? Como é que ele vem trabalhando, como é que ele vem chegando no Brasil, e como é que, através do mapeamento que eu estou fazendo com o projeto do Gustavo Gonçalves, né, do qual o Gustavo Cavalcante também tem uma participação, que é o Florestas Social, né? É, como é que o Rerê vai conseguir, através desse projeto, tecer uma interface, né, com esse blockchain chamado Stellar, né, que é estrelar em inglês, né? A gente vai dar uma olhada nisso. E também vou mostrar para vocês esse projeto, né, do Latina Blockchain Hackathon, para vocês terem uma noção do tamanho dele lá no Peru, né? Então acho que vai ser bem bacana vocês terem vocês já começarem a ficar a par, né, de outras dinâmicas que estão ligadas à ecologia do Rerê, né? É muito importante falar, né, que a Greenpeace Brasil é uma das interfaces ecossistêmicas mais atuantes, mais proativas, né, da ecologia do Rerê, mas não é a única, tem outras interfaces, né? Então hoje vocês vão conhecer outras interfaces. Uma interface que está sendo feita através do projeto Floresta Social, que é a Costela, e a outra através do projeto dessas meninas lá do Peru, o Numbis, né, com, com o blockchain chamado Optimism, né? Então a gente vai dar uma olhada nisso hoje. O que vocês acham? Vocês acharam que é legal? A gente parte para dentro. Estão me ouvindo? Eu estou ouvindo. Vou dizer que o quê? A Greenpeace, ela não é a única, mas eu me sinto na obrigação de reconhecer como essencial, como um papel fundamental hoje no processo pretendido tanto pelo RG quanto pelas interfaces, né? É É, é uma célula que surgiu praticamente com o propósito que hoje ela realmente, o Cauê, né, em especial, né, ele tinha esse propósito mesmo, né, e a gente conversava sobre isso, do quanto o dinheiro, né, ele, apesar de danoso, né, de necessário ser substituído por um sistema alternativo, não só que substitua, mas que substitua superando, atendendo os mesmos anseios de que já haviam, né? É a maneira mais natural que seria era o valor do capital e realmente transitando do meio do atual sistema, né, estabelecido que nós usamos, as trocas que fazemos, o capitalismo, né, as compras, os serviços, as métricas, né? É desse lugar, desse sistema que é danoso, que deve ser transferido o valor, né? Então, são bolhas, bolhas sem um lastro inicialmente. E a Greenpeace, ela é praticamente quem pode ou quem cumpre, né, esse papel de colocar em exposição, é trazer esse fiduciário necessário somente à mudança, é transitório, né? E não é a intenção que nós aumentemos aumentemos o poder do capital, né? Mas de início ele é necessário ser adquirido, né? Para que as bolhas tenham um lastro, vamos dizer assim, né? Também financeiro, além da utilidade, né? O reagente
precisa contemplar o da gente. E o Cauê faz isso muito bem, desse entendimento entre primitivo e novo, né? Eu acho essencial a partir também do momento que a chegada ao Rerê, né? A conexão com o Rerê. Era essa a observação. Faz sentido, Vini? Faz total sentido, querido. Obrigado aí por esse feedback, né? Tá aqui registrado. É isso mesmo. Acho que é por aí. É uma relação, é uma interface, mais do que uma interface, até uma relação até simbiótica também, né? Bem forte mesmo. Bem, gente, eu queria fazer um rápido sobrevoo com vocês, tá? E na sequência, nós vamos conversar um pouquinho sobre, aproveitando a presença do Gustavo Cavalcante, Gustavo Gonçalves aqui, a gente vai falar do Stellar, né? Esse blockchain para vocês conhecerem. E depois vamos finalizar, né? Mostrando para vocês esse evento que já vai acontecer agora em maio no Peru e cuja versão aqui no Brasil vai acontecer em junho ou julho. A gente não vai estabelecer direitinho, né, a data. E que vocês vão ter oportunidade de tanto se envolver com um quanto com o outro, tá? Porque, mais uma vez, o ReRe não é um projeto, não é uma organização, né? O projeto o ReRe é um protocolo cybercultural, né, que tem a ambição de gerar primitivos cyberculturais ligados ao espectro da regeneração profunda, né? E matriciar novas formas de geração de riqueza com outras economias políticas que não só as monetaristas, né? E, e enfim, que sirvam para a humanidade, né? Estão colocados para toda e qualquer pessoa. Quer dizer, essa que é a grande ambição, né? E isso tudo gerando uma camada cibernética chamada Web3 Regen, né? De geração profunda. Isso, vamos lá. Então, galera, o que está acontecendo agora nesse finalzinho de abril, né? É o seguinte: a gente tem uma exploração chamada SIC local, tá? Eu vou, eu vou botar aqui. Se vocês quiserem ir anotando de alguma forma, fica à vontade. Tá? Tem uma exploração chamada SIC local. Ela, ela vem acontecendo, tá? Toda quinta-feira, quer dizer, nem toda, mas quase toda quinta-feira, às 16h30, no horário de Brasília, tá? E ela visa, tá aí, ó, já coloquei, quinta-feira às 16h30 no horário de Brasília. Ela visa linkar, primeiro mapear, né, dentro da ecologia do ReRe, os projetos que estão em diferentes biorregiões e biomas do Brasil. Pegaram? Depois, visibilizar esses projetos biorregional e localmente para outros projetos e pessoas que estão em outras regiões do Brasil. Segundo passo. Terceiro, entender o quanto essas outras pessoas e projetos se espelham, querem parear com o projeto, né? Para chegar junto, para co-criar. E é uma relação de duas vias, não é só você parear, é o projeto também se espelhar com o seu e querer parear, para gerar esse contexto, né, de interação, de cocriação, de espelhamento, pareamento. Né? Ele está acontecendo, ele já teve o espelhamento e pareamento, né, por parte do Gustavo Gonçalves, que está aqui com a gente, do Florestas Ponto Social, né? Ele já teve parte do Tiago Rossi, que vocês não conhecem, é um projeto de ciências descentralizadas aqui no Brasil, chamado Natureza das Coisas, e o foco foi dar visibilidade ao projeto do Braz, que está lá no Lago do Manso, Chapada dos Guimarães, Mato Grosso, bioma do Cerrado, né? A gente vem fazendo desde o início do ano. Então, você hoje tem esses projetos, mais o projeto do Ágota, que é o Ecozona Autônoma, que é um projeto de comunicação através de narrativas, né? Através de contação de história, de narrativas. Então, esses projetos todos estão começando a se espelhar e parear para eles empreenderem, eles serem empreendidos em rede por todos esses projetos. Olha que legal. No âmbito tanto hiperlocal quanto biorregional, né? E começando a fazer gerando trocas de conhecimento entre eles, né? Então, essa dinâmica está começando a ganhar tração, tá? Não vou entrar aqui no detalhe, como eu falei, é só um sobrevoo, mas vocês querendo entender isso melhor, toda quinta-feira, a rigor, às 16h30, acontece, tá? O SYNC, né? O encontro
para fazer essa cocriação. O que que a gente deseja fazer? A gente deseja fazer um mapeamento de vários outros projetos, né, em várias outras biorregiões do Brasil até o final do ano. E qual é a ideia, né? A ideia é que até o final do ano a gente já tenha mapeado todas as biorregiões com os principais biomas do Brasil, os projetos, eles já começando a se espelhar e parear entre si, né? E a gente consiga gerar uma grande piscina comum de recursos compartilháveis para viabilizar uma caravana, a primeira caravana brasileira sobre o Web3, sobre a do Brasil, né? Que vai passar por todas essas pequenas cidades e biorregiões e biomas do Brasil em 2026. Então, pronto, aí vocês já estão aí ligados do que se trata do Sync Local, tá? Que é uma das explorações do Rerê. Pegaram? Eu não vou parar para tirar dúvidas. Se eu parar, a gente vai entrar no detalhe. Eu só queria dar uma essência. Se vocês pegaram a essência, porra, eu fico muito feliz, tá? Se deu para pegar a essência, né? Seguindo, né? Então é o símbolo local que está acontecendo aí toda quinta-feira. Tem ao mesmo tempo acontecendo na dinâmica do Rerê os chamados mapeamentos, tá? Básicos e críticos. Ultimamente, mapeamentos básicos, porque os críticos que a gente começou a fazer em 2023, nós estamos finalizando eles, acreditem vocês ou não. Estamos finalizando os mapeamentos críticos agora, nesse ano 2025, né? E nós estamos agora dando início, a gente chama de co-inicialização, de a segunda leva de mapeamentos básicos, tá? Então, por exemplo, a gente já co-inicializou um projeto aqui do Rio chamado Sebastianas, com a Rua Monet, né? Já foi co-inicializado, estamos começando a fazer, já fizemos basicamente a originação básica, né? Que é a dinâmica de mapeamento, né? É, a dinâmica de mapeamento básico, ela visa não só abrir o código, né, culturalmente do projeto das pessoas, você entender exatamente quais são sabe, as circunstâncias pelas quais aconteceu a originação dele até chegar no ponto de origem, depois você mapeia a proposta de valor, você abre o código, as pessoas conseguem enxergar, né, esses fluxos de narrativa, das narrativas geradas, das pessoas envolvidas, dos contextos, e as pessoas se sentem atraídas a fazer parte da história. Você começa a contar uma história, né? Contar a narrativa de como a coisa está acontecendo. Então, essa que é a dinâmica de mapeamentos básicos do RE. Né? E agora a gente vai inicializar agora em maio, tá? Nós vamos inicializar o jogo da agroecologia com a Tainá, a natureza das coisas com o Thiago Rossi, a Oca Terra Verde Local com o Braz, né? E quem mais? Eu acho que são esses, estão me vindo na cabeça, porque o Edson que é um projeto de cervejaria, ele está focado agora numa outra dimensão, uma outra dinâmica da vida dele, então não vai ser possível fazer isso agora. Então vai ser basicamente esses projetos, tá? Junto com os que já estão acontecendo vários ao mesmo tempo. Então, todo dia, basicamente, tem um mapeamento básico acontecendo, tá, galera? E a gente sempre faço a chamada, coloco o link ali no Telegram do Rerê. Então vocês têm a oportunidade de entender o que é o mapeamento básico do Rerê, né? Como é que ele acontece. Né? E esses mapeamentos básicos a gente chama de chapéu branco, né? White hat. O que eu quero dizer com isso? É onde este que eu vos falo aqui, né? Pega um pouco, muito ou um pouco, quase toda, o cabedal de experiências que eu venho tendo com os paradigmas, né, que consubstanciam o Rerê, né? E eu literalmente faço um investimento cybercultural na pessoa e nos projetos, né? Para que elas próprias possam, no tempo delas, compreenderem como é que esses 8 paradigmas do ERE podem conversar com a vida delas e com a vida do projeto. Certo? E depois a gente faz uma espécie de prova de conceito para que o projeto possa se transformar num empreendimento em rede, né? Na dinâmica do ERE, e já começar a ficar de fato, sabe, espelhado e pareado com os outros projetos, né? Porque no final de todas essas dinâmicas de mapeamento crítico e básico, a gente faz a ignição, a cocriação e a dinamização de uma piscina comum de recursos compartilháveis, tá? Então, gente, essas dinâmicas, elas não acontecem agora, já acontecem já há um tempo, né? E elas têm uma curva de aprendizado que vai no tempo da pessoa, ou seja, não tem como é que se diz? Você não tem uma pressão cronológica de tempo, né, para que elas aconteçam. Vai de acordo com a disponibilidade, o interesse e o tesão da pessoa para poder navegar junto, né? Então, é bem interessante
é bem interessante, se vocês conseguirem encontrar um tempinho para entenderem como é que é isso na prática, de vocês chegarem para ver como é que é uma dinâmica de mapeamento crítico ou básico. Ultimamente, como eu falei, tem sido mais os básicos, né? Chapéu branco, né? White Hat do Herrera. E para quem não sabe o que é chapéu branco, na cultura open source, né? Software livre, etc., hardware livre, você tem basicamente três tipos de hackeamento, vamos dizer assim. Você tem o chapéu preto, né? Que é aquele hacker que não é o hacker do bem, né? Aquele cara que vai hackear para ou para ou para tipo assim, para colocar numa situação ruim uma empresa, um governo, uma prefeitura ou uma pessoa, etc., né? Ou cair um sistema, etc., que obviamente não é o meu caso, né? Você tem um hacker chapéu vermelho, aquele cara que saca do código, saca daquele sistema, tipo Linux, por exemplo, né? E ele facilita a criação de um sistema operacional para uma empresa, mas aí digamos, ele pode estar cobrando por isso, né? Tipo assim, então as pessoas, as empresas, as organizações, os governos pagam, né, para aquele hacker poder gerar um sistema operacional com eles, etc. E tem o chapéu branco, né, que é o que eu basicamente vivencio na minha vida há muitos anos, que é exatamente esse de você querer criar um ecossistema, né, criar um ecossistema ou criar alguma coisa que culturalmente ainda não está existindo. Né? Assim, ou cyberculturalmente não está existindo. E é o que basicamente a gente vem fazendo com a animação em rede do Rerê, né? Desde sempre. Antes de eu continuar aqui, deixa eu abrir um espaço aí para o Cauê fazer o check-in dele. Tá? Boa noite. Fica à vontade aí, Cauê. Vamos nessa. Valeu, Vini. Bom, boa noite a todos. Aí, todo mundo que tá por aí, o Igor, o Gustavo, o Evandro, o Guga. Bom, prazer estar com vocês aqui, galera. Chego bem quebrado, assim. O dia foi pauleira, mas, bom, tô aí, pra variar, né? Pra me reconectar. Mas é isso, amanhã a gente tem workshop do Karma Gap. Cheguei junto, a gente já tava preparando um materialzinho aqui, traduzindo, pá. E é isso, galera. Vamos nessa. Volta pro você, Vini. Maravilha. Seja bem-vindo aí. Vamos nessa. Vamos lá. Então, gente, o que acontece? Então, essa é a dinâmica. Então, vocês estão convidados, no tempo de vocês, tá? A conhecerem essas dinâmicas de mapeamento básico e crítico, né? Como eu falei, vão ser co-inicializados agora em maio, mais 3 ou 4. Então, vocês vão ter oportunidade de entender isso, né? Desde o princípio. Então, fica aí o convite, tá bom? A outra questão são o tecimento ou as interfaces existentes do RE ou o tecimento de interfaces, né? Então, a gente vem fazendo um tecimento de interface através do projeto Floresta Social, né, com o Gustavo Gonçalves, que está aqui, junto à Estela. Né? E antes de falar um pouco de como vem sendo esse tecimento, que eu venho fazendo com ele um mapeamento nem básico nem crítico, é um mapeamento novo, né, um mapeamento contextual, né, eu queria mostrar um pouquinho para vocês da Stella, né, para vocês conhecerem. Né? Então, a Stella, ela é um blockchain das antigas, assim, digo assim, quase tem a mesma idade aí do Ethereum, tá? É, assim, estaria entre os primeiros blockchains, né, públicos a serem lançados. Eles têm um foco, sempre tiveram um foco muito forte em, em micropagamentos, né, em pagamentos e micropagamentos. Obviamente que com o desenvolvimento, né, da indústria de blockchain, do próprio mercado de cripto, né, que não necessariamente é Web3, como vocês sabem, e o surgimento das finanças descentralizadas, né, do DeFi, Decentralized Finance, eles caíram de cabeça nisso e eles têm hoje uma situação bem interessante e, e eles têm formas digamos assim, né, de gerar subsídios e financiamento para projetos pessoas e projetos que vão usar a tecnologia de blockchain deles para desenvolver as mais variadas soluções que vocês possam imaginar, entendeu? Eles estão chegando no Brasil, né, aos pouquinhos, estão estabelecendo aí embaixadores. O Gustavo, que está aqui, está se candidatando, o Gustavo Gonçalves, né, está se candidatando a ser um dos embaixadores aqui no Brasil. E eles têm, assim, uma filosofia de começar desde
do pré-semente ou semente, que eles chamam de prêmio Kickstart. Depois tem o prêmio Construir, que é um volume um pouquinho maior de recurso, etc. E a gente ainda não chegou aqui para propriamente mapear essa dinâmica junto com o Gustavo, porque a gente está primeiro mapeando o projeto dele, né, que é o Floresta Social, etc. Mas é interessante você ver o movimento de um blockchain como esse, né, que é compatível com o ecossistema do Ethereum, a gente chama de EVM, né? Ethereum, a máquina virtual do Ethereum, né? Ethereum Virtual Machine, então eles são compatíveis com o ecossistema do Ethereum, vamos dizer assim, mas eles têm uma filosofia toda deles, sabe? Então vocês podem ver aqui, ó, se eu botar aqui, ó, Stellar para pagamentos, tokenização de ativos, vocês estão vendo aqui? On e off ramp, desembolsos de ajuda, e aí, no caso aqui, são é, para finanças descentralizadas, né, DeFi. Né? Aí a gente tem os estudos de casos, produtos e ferramentas, projetos de ecossistemas, enfim. Então, eles têm um foco bem diferente, por exemplo, da Celo, tá? Que também trabalha com a questão de micropagamentos, mas tem um foco bem forte na cultura da regeneração, por exemplo, entendeu? E que tem uma tecnologia para rodar, né, em smartphone, né, por exemplo, que não é o caso da Stella. Né? Então, gente, tem toda uma ecologia, sabe, de diferenças entre esses blockchains, né? Eles não são iguais, né? São bem diferentes. E vem sendo através desse projeto do Florestas Ponto Social, do Gustavo, né, Gonçalves, que a gente vem mapeando, né, entendendo, né, de que forma esse projeto pode ter uma aderência legal com a Estela. E aí eu vou passar aí para o Gustavo Gonçalves falar um pouquinho para a gente, né, como é que vem sendo essa experiência de conhecer a Estela. Né? E na medida que você está se candidatando, né, Gustavo, a ser um embaixador deles aqui no Brasil. Né? Fica à vontade aí. Eu só abri essa, essa, essa janelinha aqui só para mostrar um pouquinho, né, do trabalho deles aqui, etc. Mas fica à vontade para você falar um pouquinho da Estela com o pessoal. Então, Vini, assim, eu já sou embaixador do Ceará, né? Tá se discutindo aí, talvez eu subir o nível, né? Estamos vendo, quero adiantar, né? Mas a gente está vendo uma reestruturação, né, de fundos, a questão toda de maior objetivo, né? Vai haver digamos assim, os embaixadores vão se tornar guias, né? Guias específicos dos projetos, né? Tentando dar uma roupagem, né? Trazer esses projetos e tentando adequar eles ao que a Estelar deseja, tá? Então, assim, a gente não tem uma abordagem aqui, uma abordagem startupeira, essa coisa de startup que a gente chega, traz a ideia, e aí os caras vão pegar um equity e tal, e o projeto vai desse jeito. A metodologia é outra, tá? É o que eles realmente precisam para o ecossistema deles. Então, assim, a parte educacional hoje não está sendo mais trabalhada no Kickstart, porque entenderam que a parte educacional é mais papel dos embaixadores, tá? Então, o que que acontece assim? A gente está passando por essa reestruturação, está havendo um levantamento de manual, está havendo todo uma contextualização, tá? E aí aquela coisa, né? Me levou a outro nível, né? Também porque nisso aí eu começo a até entender qual seria o papel do Florestas dentro da Estelar, né? E aí eu comecei hoje, a gente teve a reunião, foi uma reunião muito produtiva, né? A gente vai vir um grande evento aí para o Rio de Janeiro, eu acho que é em setembro, né? É o Meridian, né? E eu vou estar lá, né? Com certeza, como um dos embaixadores, né? Representando aí a minha região, né? E, e é isso, assim, a tendência agora, né? O meu papel como embaixador, estou montando uma série de apresentações também institucionais para algumas prefeituras, alguns ecossistemas, instituições aqui no Ceará, né? Possivelmente vai estar implicando também num formato de talvez evento ou ação, né? Onde a gente começa a atrair desenvolvedores regionais e a formatar uma comunidade totalmente direcionada para Nordeste, né?
com a linguagem do Nordeste, com as necessidades do Nordeste, tá? Tá havendo um esforço também dos recursos, né? Dos recursos serem mais regionalizados, tá? O que acontece hoje, a metodologia está sendo muito geral, então o mundo todo, né, buscando esse recurso. Então, vai haver um esforço agora de regionalização, eu acredito, primeiramente Brasil, depois vai para região Nordeste, Sudeste. Então, assim, vai haver uma melhoria, né? Mas isso aí vai demorar pelo menos aí um ano até se estabelecer tudo, né? E aquela coisa assim, a Estelar, hoje, como projeto, não vamos chamar de projeto, vamos chamar de iniciativa blockchain, como o ecossistema blockchain é um dos ecossistemas mais prósperos, né? Em termos de recursos, de soluções que são muito voltadas para meios financeiros, né? E eu acredito que agora está muito propício, tá? Principalmente para o ecossistema brasileiro, tá? Fazer parte disso. Por quê? De 6 meses para cá, tá, que eu venho acompanhando, e eu virei embaixador do Ceará em janeiro, né? Eu notei que está havendo um esforço de realmente começar a expandir o ecossistema da estelar no Brasil e na América Latina. Então, o que acontece assim? Bem dizer aqui, a gente está começando a capinar o mato, né? Preparando um terreno para um grande ecossistema, que é o objetivo, né? De quem está acima aí, fazendo a gestão da estelar, né? E preparar isso aí para novas possibilidades, né? Inclusive, assim, já está havendo uma introdução a RWA na Estelar, tá? Uma evolução dentro da questão também do Soroban, né? Que é o ecossistema ligado a contratos inteligentes e tudo mais. Então, existe todo um preparatório para a criação de negócios, né? De negócios dentro aqui do Brasil, tá? Mas, assim, levando em conta que o papel do embaixador agora vai se tornar muito mais ativo, tá? Inclusive, assim, antes de ontem até hoje, eu mandei uma série de documentações, de informações, e a pauta foi muito direcionada para isso, né? Para os grandes a nível Brasil. Então, eu acho que tem tudo aí. Começar a levantar essa bandeira, né, do regenerativo, tá, dentro da Estelar. Eles têm a previsão de fundos para impacto social e ambiental, tá? Agora é aquela coisa, muita coisa acontecendo, houve mudanças também de pessoas, tal, então a gente tem que ter paciência, paciência, resiliência e continuar. Sabe, eu acredito muito que a Estelar possa ser um dos ecossistemas mais prósperos aqui no Brasil e na América Latina, em termos de fomento de projetos, tá? Então é isso, Vini. É assim, obrigado aí pelo espaço. É, hoje eu tô, digamos assim, depois da porrada da sexta-feira pro sábado, eu cabeça no lugar, né? Botei a cabeça no lugar e vi que foi pro melhor, foi bem pro melhor mesmo, assim, tá? Então é isso, gente. Muito obrigado aí pelo espaço. Não, que isso, imagina, querido. Vale dizer, gente, que o mapeamento contextual, né, da Floresta Social, barra Stellar, está acontecendo toda quinta-feira, a princípio, né, às 7 da noite, né, às vezes um pouquinho mais cedo, um pouquinho mais tarde. Então, eu vou botar aqui também, é quinta-feira, também, o mesmo horário. Eu vou abrir um espaço aí para o Atos fazer o check-in dele. Atos, boa noite, cara. Seja bem-vindo. Atos está com a gente? Alô? Vocês estão me ouvindo, gente? Será que eu caí? Vocês estão me ouvindo Tô aí? ouvindo sim. Amigão, estamos te ouvindo sim. Então, gente, vamos lá. Eu vou botar aqui só para vocês saberem, né? Florestas
Florestas Social, às quintas, às 19, tá? Então tem mais aí vocês saberem o que está acontecendo, tá bom? É, obrigado, gente. Atos, se você estiver ouvindo aí, fica à vontade para qualquer momento aí a gente abrir um espaço para você fazer check-in, tá bom, querido? Então vamos nessa. Seguindo aqui, eu queria mostrar com vocês agora o que vai já ser agora em maio, né? A edição de 2025 do, do, do Latina Blockchain Hackathon, lá no Peru, tá? Queria, queria já compartilhar com vocês aqui agora. A gente vai estar marcando essa semana um SimCap especial com a Lili. Era para ter sido hoje, mas ela teve que viajar, porque houve o pai dela, o avô dela, perdão, o avô dela acabou, né, saindo dessa dimensão para outra, né? Ele acabou falecendo e, obviamente, isso mexeu, né, com a vida dela e com a vida da família. Mas ela vai estar de volta essa semana e a gente vai estar sentando com ela para conversar. Então, eu queria mostrar para vocês aí. Ele é um evento que já tem uma consistência, vocês vão perceber, tá? Ele é realizado lá no Peru, mas ele ao mesmo tempo é local e ele é local, ele é virtual também, né? Você pode se registrar aqui, os registros vão até 12 de maio, né? Então, elas fazem workshops, tem mentoria, são mais de 300 participantes, né? Não só do Peru, mas de várias partes. Vai acontecer, né? E tem um foco muito forte em cima das mulheres, tá, gente? Desbloqueando é o potencial feminino, né? Tem um foco muito forte nas mulheres, mas não está restrito às mulheres, né? Mas tem um foco muito forte nas mulheres. São 5 dias de hackathon, ou seja, quase praticamente uma semana, né? Onde você se registra individualmente, né? Na dinâmica delas. Depois tem registro de equipes também. Depois tem um sorteio de quem se registra individualmente para fazer parte de alguma equipe, né? Aí depois tem o início do hackathon, mas antes do início do hackathon tem os workshops práticos, as mentorias, etc. O envio dos projetos, depois tem um demo day, né? É bem na cultura de startups mesmo, né? E, e aí elas sempre botam uns desafios, né? Tipo assim, o primeiro desafio é a adoção da cultura de blockchain, né? Tipo, soluções para gerar mais adoção, né, de blockchain, que tem uma ligação direta com Web3, né? E aplicações ligadas à governança, que são temas muito calientes, muito quentes, né? Dentro de Web3, etc. Elas conseguiram aí um total de US$ 12.000 em prêmio, né? Que vão ser distribuídos entre, digamos assim, os ganhadores do Demo Day aqui, né? Que são 3 ganhadores, né? É, aqui eles vão fazer, vai ter uma dinâmica desse ano de Hacker House, né? Que é uma coisa que está acontecendo assim pela primeira vez. No ano passado elas não tiveram, mas esse ano elas conseguiram algumas chains e alguns blockchains que vão chegar em cima. O Demo Day, que vai ser no sábado, dia 18 de maio, e ele vai acontecer de forma tanto presencial, né, quanto virtual, lá na Universidade de Lima, que desde o princípio, né, vem apoiando elas. E tá aí, ó, as fotos, né, do evento. Aqui é a Universidade de Lima, é o campus da Universidade de Lima, né? Aí tem os jurados, que normalmente estão ligados, né, à Universidade de Lima, mas também estão ligados a um veículo que é bastante conhecido, né, ao mercado de cripto, que é o Crypto Connection, né, aqui na América Latina. Tem, enfim, tem um pessoal de startups lá do Peru, né, que é a Incubadora, por exemplo, né, etc. E essa aqui é a novidade. O Vitor ele está iniciando aqui que ele é ligado à cultura de, de Bitcoin, né? Aí tem os mentores, quer dizer, aquela coisa bem mesmo da cultura de startups, que os mentores, entre os mentores está a própria Lili, né? A Lilian Santos, etc. Né? E
quem está organizando, né? Com o Ambis, com a Nova Lima, né? Que é ligada à prefeitura lá de Lima, etc. E vale dizer, gente, que esse é o maior evento, tá? De Web3 do Peru, não só de Lima, né? Do Peru, quer dizer. Então, é o que acontece. Aí tem aí os patrocinadores, né? Que é a ENS, né? Que é ligado ao Ethereum, tem a Polygon, a Scroll, que é uma camada 2 do Ethereum, tem a Internet Computer, que é uma outra tecnologia de registro distribuído que não necessariamente usa blockchain. Essa é a primeira vez que a Internet Computer está aqui, né? Você tem vários, assim, a Polygon desde sempre apoiou, eu acho interessante, né? Então você tem novos, digamos assim, patrocinadores aqui e tem os parceiros aliados, né? A Conexon, o Solon, etc. Tem um Bankless de lá, aí o Bankers lá de lá, que aqui também tem, né? Andino, etc. O que vai acontecer é que nós vamos fazer, o Rerê vai fazer uma versão Rerê co-criativa, colaborativa, gerando piscina, né? Uma piscina comum de recursos compartilhados para viabilizar. Elas estão fascinadas em fazer isso, mas elas vão chegar também com recursos, tá? Para essa piscina, através de quem já faz esse patrocínio aqui, né? Esta semana a gente vai estar conversando o quanto já seria interessante projetos e pessoas, né, ligados à ecologia do Rerê já se fazerem presentes aqui, de repente não como mentores especificamente, mas já dando uma prévia, né, de que vai ter uma versão, a primeira versão brasileira do Latina Blockchain Hackathon aqui no Brasil, né? A gente ainda vai definir o mês exatamente, a gente pensou em julho ou agosto, para dar tempo da gente fazer alguma coisa com antecedência, né? Mas vai ser feito de uma forma completamente diferente. A gente não vai estar fazendo uma competição entre os projetos, vai estar fazendo espelhamento dos projetos, uma dinâmica muito semelhante, embora obviamente diferente, com o que já vai acontecer com a dinâmica do Regen Rio, né, com os projetos que estão envolvidos, quando fazer a piscina lá para frente, enfim, na última fase. Em suma, aqui é alguma coisa que a gente está aqui. Estou mostrando para vocês o evento em si, tá, gente? Pra vocês conhecerem, eu vou deixar aqui o, o link. A gente vai estar marcando de conversar com a Lili essa semana, né? A gente eu já fiz um encontro prévio com ela anteriormente, né? e, e a gente vai estar conversando exatamente de como isso vai acontecer. Tá aí, ó. Então, gente, é isso. Eu queria, como eu falei para vocês, né, a minha ideia hoje aqui era fazer um sobrevoo, abrir um espaço para vocês conhecerem um pouquinho das telas e do trabalho que o Gustavo Gonçalves vem fazendo, né, como embaixador, de que está acontecendo um mapeamento, né, do projeto dele junto à Stella, que a gente está fazendo através de Rerê, para vocês saberem que esse evento aqui, a primeira edição dele aqui no Brasil vai acontecer, ou julho, agosto, a gente ainda vai acertar isso direitinho com a Lili, tá? Isso também vai ser uma forma de tecer uma interface através delas, né, com a Optimism, que é uma camada 2 do Ethereum, bem forte, cuja tecnologia, né, é a base do Superchain, né, que é uma rede grande com vários blockchains, etc. Em suma, é isso aí que eu queria fazer esse passeio e mostrar para vocês aí. Tá? Não sabe não, não sabe não. Então, gente, eu queria só assim, só para a gente poder, como eu falei, né? Não é a ideia aqui não é entrar no detalhe, certo? Era fazer um sobrevoo. Né? Vocês teriam um cheiro da parada. Né? Aí eu queria muito abrir uma roda, formar uma rodazinha aqui, até para sentir o que compreendeu, o que o Gustavo Gonçalves, né, compartilhou com a gente no que tange as telas, esse trabalho de aproximação que a gente vem fazendo através dele, né? Para que ela comece a fazer parte também da ecologia do Rerê e dessa oportunidade, né? A gente está fazendo a primeira edição aqui no Brasil do Latina Blockchain Hackathon junto com as meninas do OneBiz. Enfim, eu vou abrir com você mesmo, Evandro. Fica à vontade aí, querido. Evandro, está com a gente? Ivan? Aqui também começou a chover muito. Vocês estão me ouvindo?
Vocês estão conseguindo me ouvir, gente? Tá? Então, beleza. Então, vamos passar aí para você, Igor. Fica à vontade aí. Desculpa, ô Vini, só falhou um pouquinho. Seria para quê? Desculpa. A gente apresentou aqui, abriu um espaço aqui para falar da Stella, né, que é um blockchain novo que está chegando no Brasil aí, que já estava presente, mas está chegando efetivamente agora através da dinâmica de embaixadores. E o Gustavo Gonçalves está aqui, já é um dos embaixadores lá do Ceará, né, da Stella. Depois, na sequência, eu mostrei esse evento que vai acontecer agora em maio, né, no Peru, da Human Beings, que é um projeto de lá, né, e que a gente vai, através de Rerê, fazer uma versão do Rerê julho, agosto aqui no Brasil, que é o Latina Blockchain Hackathon. Aí eu estou abrindo um espaço para, se vocês conseguiram pegar um pouquinho do cheiro, né, da proposta, da essência, ou não. Pô, Porque bom, a não, ideia é essa. já tinha ouvido falar assim, já da Estela já. Eu acho algumas pessoas já. Eu estudei pouco sobre ela, mas eu já ouvi falar. Eu acho importante também essa conexão, né? Eu acho que a gente trazer projetos que já estão dando certo lá fora e agregar com o Brasil, com a nossa cara, com a nossa identidade, né? É interessante. Acho super válido. E aí pode contar comigo. Quero aprender mais sobre a Estela. Depois eu quero pegar com vocês algum tipo de conteúdo, algum lugar onde eu possa, ou até que mesmo com vocês, é claro, aprender mais desse ecossistema. Show de bola, Igor. E com relação ao Latina Blockchain Hackathon, você chegou a pegar alguma coisa? Igor? Oi, porque tá chovendo aqui, e acho que tá falhando um pouquinho a... Cara, desculpa. Desculpa, acabou que eu não consegui pegar direito, não. Não, Desculpa, então tudo se, bem. se não Então, for um tudo bem. problema. Não, tudo bem. Tá, o link está aí no chat, se você quiser dar uma olhada, tá? Tá bom, vou fazer isso agora. O importante é você entender que nós vamos fazer uma versão desse evento aqui no Brasil através da cultura, né? Do imprint cultural do Rerê, né? Ele vai ser completamente co-criativo, colaborativo, não vai ser competitivo como elas costumam fazer, mas elas estão abertas a querer fazer uma edição diferenciada aqui no Brasil assim. Então, vai ser bem bacana nesse sentido. Mas obrigado aí pelo seu feedback. Muito legal. Agora vamos passar para ouvir aí o Gustavo. Fica à vontade aí, Gustavo. Eu só levantei a mão, Vini, para aproveitar o momento que você perguntou do Latina Hackathon, né? E Uhum. eu até estava comentando com o Esther, vou fazer um grupo de mulheres e depois sair, porque eu converso com elas dizendo, acreditando que para igualar deveria ser uma nova era, até substituindo, por exemplo, a era patriarcal, aí agora que seja patriarcal, não com esses termos, né? Mas tem sido do homem, né? Mas se essa era fosse nós, homens, né, privilegiássemos o posicionamento dela, não somente deixar aberto, né, mas, por exemplo, existem projetos que é para inscrição de mulheres. Então, por que não, por exemplo, eu priorizar que haja mulheres no comando para que se participe daquilo? Ó, já sei. Tu vai pegar um monte de grupo de homens e vai liderar todos para poder escrever nesses negócios. Pô, porque, né, assim, privilegiando. Mas o assunto que entra mesmo é a questão do hackathon, que a Lili, né, você está dizendo que não é isso, o Latina Hackathon é com a Lili, não é isso, Vini? Me corrija aí. O nome do evento é Latina Blockchain Hackathon, que acontece no Peru desde 2023. Eu também tenho salientado para algumas pessoas que o tempo que, por exemplo, levamos 3 anos, né, até aqui, desde que eu conheço o Cauê, o Gustavo, há mais tempo, o Moisés, no qual se iniciou um pensamento do Florestas. Mas o hackathon em 3 dias substituiria esses 3 anos, vamos dizer assim, de desenvolvimento de muitas coisas.
não somente do Floresta, quanto de todos os projetos que nós temos. Então, hackathons permanentemente, né, tem muito a ver com esse apoio que é prestado pelo Rerê. Eu disse que fazia o contrário de formal que você faz, Vini, né, da maneira até peculiar, informal, parecendo estabanada, né? Mas tem muitos elementos que são praticamente os mesmos intuitos que o Rei carregou no surgimento. Então, por que não a Lili, né, é, liderar outros processos através do Rei, né, criando, por exemplo, Lili ter o apoio de outra pessoa que lide bem com comunidades e ela passar a liderar. Vamos lá, Rei Woman. Estou dando um exemplo, né? O nome Rei não é necessariamente o título de nada, até porque foi por outro homem. Mas que esse processo seja privilegiando o que a gente faz, Vini, o que você faz, e aproveitando essa pegada de hackathon para dar aceleração, para acelerar os processos que a gente já lida, floresta social, o Green Peel, a Green Peel, né? Os projetos do Braz e todos os outros, né? Por hackathons, vários. Tá entendendo? Podia ser que a Lili, com o suporte, pudesse é, lidar com mais do que o Latina, sabe? Mas especificamente cada um dos projetos que tem. Um canal de hackathons existe, né, já. E as coisas acontecem, os desenvolvimentos acontecem muito rápido. Mas é isso desse assunto. Eu queria ser mais breve e não consegui. Mas é esse o foco, de que talvez esse Latina Hackathon possa ser multilocal agora, que é mais ou menos, mas que seja direcionado. É isso, é isso. É interessante você estar falando, é interessante você estar falando, Gustavo, porque elas estão fascinadas por essa dinâmica descentralizada distribuída, né, da animação em rede do RV, né, como protocolo do saber cultural, né, que é uma novidade para elas. Porque o evento que elas estão fazendo é um evento, vou dizer corporativo, né, mas é um evento centralizado, né, uma conferência. Né. Ele é descentralizado em alguns aspectos, mas ele não tem esse DNA da descentralização cultural, assim, propriamente, entendeu? É, tirando, obviamente, o próprio hackathon em si. Mas, em suma, obrigado aí pelo seu feedback. Evandro, você consegue falar, querido? Eu posso tirar aqui a imagem para você tentar se expressar aí, dar um feedback também. Já vimos o seu convite aí no chat. Fica à vontade. Vamos tentar aí te ouvir. Evandro? Acho que não vai conseguir, não. Acho que... Opa, tenta aí. Estão conseguindo escutar o Evandro? Fala, Evandro. Evandro? Você está mutado, agora você está mutado, querido. Você está mutado. Oi, 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 oi. Agora foi, agora foi. Agora você mutou de novo. Você mutou de novo agora. Desmuta. Tá caindo um pé d'água aqui, cara. Vai lá, manda ver, manda ver. Tá caindo um pé d'água, cara. Cara, eu tava aqui olhando o site. Deixa eu. Tá me ouvindo? Estamos ouvindo, estamos ouvindo. Então, eu tô aqui pincelando um pouquinho, tentando entender o máximo que eu posso aí.
O blockchain para mim, como eu falei, é uma novidade, é fora aqui da minha realidade. Estou tomando um sufoco para entender um pouco. Amanhã a gente vai ter aí um workshop, né? Eu quero mergulhar um pouco mais nesse workshop aí, entender essa nova etapa. E é isso, tô aqui para aprender e confesso que eu fico muito perdido ainda em muitas coisas que vocês falam, mas eu tô aqui para tentar assimilar e aprender aí com vocês. Maravilha, querido. Esse é o espírito. Esse é o espírito. Esse é o espírito, né? Então tá. É, então vamos continuar a roda aí, né? Vamos passar aí para o Gustavo Gonçalves. Gustavo, querido, eu não sei se você tinha tido a oportunidade de compartilhar sobre essa primeira edição, né, que nós vamos co-criar aí do Latina Blockchain Hackathon. Olha que interessante. Está aí, de repente, uma oportunidade de linkar com a Stella também. O que você acha? Cara, mudou. Agora, como é um evento que inicialmente está na alçada latina, né? Pode ser que eu possa encaminhar. Quando tiver a versão Brasil, aí eu dar um encaminhamento, chamar o Caio e outros para participar disso aí. Aí a gente fazer essa ligação. Eu não vejo problema algum. Eu acho até interessante. Show de bola. Show de bola. Esse é o espírito, né? Esse é o espírito. É isso aí, querido. Nada, pode deixar, gente. A gente ainda vai, ainda, evidentemente, estar literalmente co-criando isso com a Lili, né? A gente já tinha combinado de que a gente ia fazer depois, a gente tinha pensado em fazer concomitante, mas eu falei para ela que tinha muitas coisas acontecendo na dinâmica do rei, ela também estava atolada de trabalho, a gente não ia ter tempo de se coordenar, né, para fazer junto agora em maio, entendeu? Então, combinamos de fazer depois, né? Então, esse depois ficou para julho ou agosto, então a gente já vai ver direitinho qual vai ser o mês que nós vamos fazer. Então, vai ter tempo para a gente poder estar vendo isso juntos aí, tá? Obrigado pelo feedback aí, Gustavo. Valeu. Passando aí, agora vamos passar aí para ouvir o Cauê. Cauê, querido, fica à vontade aí. Alô? Cauê tá com a gente? Opa, tô por aqui, gente. Eu tava. Minha filhinha acordou, aí eu fui correndo lá. Mas bom, ela voltou a dormir. Então vai lá, fica à vontade, cara. Pô, tô feliz de ter chego, assim. Queria ter chegado antes, mas faz parte. Hoje a gente tá naqueles dias que a comunicação tá ruidosa. Dá pra perceber, assim, tipo, várias coisas. A chuva e a internet falhando e a neném acordando, né? Dá pra gente sentir a energia, assim. Mas, bom, já, já passei várias vezes por essa energia desse jeito, assim. E é legal também a gente ver essa energia se reorganizando e tomando novas formas e se transformando em novas colaborações, novas parcerias. Acho que tudo isso é bem, é bem único, assim mesmo, né? Bom, tô cansadão hoje, então. A energia baixou agora que eu tava lá com a pequena. Mas queria agradecer aí todo mundo e a gente se vê amanhã. Um abraço. Maravilha, Cauê. Estaremos juntos amanhã, 17 horas, né? 17 às 19, se não me engano. Vai ser um workshop sobre Karma Gap. Eu devo fazer essa abertura dos trabalhos, aí depois eu vou ver com você, Cauê, como é que a gente faz isso, que eu vou conseguir ficar os primeiros 30, 40 minutos, basicamente, né? Porque amanhã tem a dinâmica do mapeamento básico, né? O White Hat da Ecoindústria Modular, em suma. Mas a gente combina isso direitinho. Então, galera, é isso. Eu concordo com o Cauê. Tem dias que é assim mesmo, a comunicação do Zoom está muito legal. Aqui caiu, como caiu uma chuva forte, né? Onde o Evandro está e o Igor está também, caiu uma chuva forte aqui, então também eu tive os picos, né, de subida. Agradeço muito aí a chegada do Gustavo Cavalcante, sempre agregando muito valor aí
a tudo, né? O Gustavo Gonçalves, para vocês saberem que a gente está tecendo essa interface, né, com a Stella, que é esse blockchain, que é um blockchain antigo, né, chegando aí com força aqui no Brasil. Do Cauê mesmo aí com a pilha quase 0,5%, 1%, né? Foi legal você conseguir ficar até o finalzinho, isso concomitantemente junto com a sua filhinha, isso é muito legal. E o Igor, né? Sempre com essa energia boa do Igor e do Evandro, né? Então, gente, é isso. A gente se vê amanhã. Uma boa noite para todo mundo. Mais um Sincap Geral do Rerê, tá? E vamos nessa. A gente vai. Amanhã, um outro dia, a gente vai mexer com energia, um monte de coisa para a gente trocar aí. Tá bom, galera? Um abraço, beijo no coração. Vamos nessa. Valeu, família. Boa noite pra geral. Um Boa abraço, semana. abraço. Boa noite.